Bom dia, pessoal. Como é que vocês estão? Estão bem? Eu me chamo Lau Pacelli. Normalmente, esse começo da reunião é iniciado pelo presidente do clube, Douglas, porém hoje ele está com outro compromisso, não vai poder estar conosco hoje. E eu, como vice-presidente de educação, vou assumir essa função de comentar um pouquinho com os convidados como é que funciona um pouco o Toastmaster. Primeiramente, é um guia da reunião, tanto para o pessoal que está online, tanto para o pessoal que está aqui. O aplauso que a gente faz online é na linguagem de sinais, e a gente sempre deixa o microfone desligado. Isso é para o pessoal que está online. Porque a gente não vai conseguir escutar vocês, porque vocês vão estar com o microfone desligado, e é o que a gente aprendeu na pandemia. Aí depois disso, a gente vai tentar usar a palavra do dia. O Eduardo, ele está em casa, ele vai comentar isso com a gente daqui a pouquinho. A palavra do dia é bem legal, uma palavra muito interessante, vai combinar bastante com a reunião hoje. E mais para frente comenta um pouquinho mais dela. Se você está online, dá um pin nessa câmera que está aqui, vocês estão vendo essa avaliadora hoje. Aí, no caso, a gente vai mostrar o seu tempo através dessa câmera aqui. E, por último, deixar o nosso celular no modo avião ou no modo silencioso, exatamente porque quando a gente está aqui na frente, dá um tanana, a gente distrai, a gente perde mais ou menos a nossa linha de raciocínio. Então, é importante ter essa consideração com os nossos colegas que estão aqui na frente. A missão do clube é desenvolver habilidade, oratória e liderança por meio da participação ativa, experiência inclusiva e do aprendizado contínuo. Uma vez que você está aqui conosco, a gente vai desenvolver todas essas habilidades e é importante a gente ter isso em mente em todas as reuniões. Aqui são os líderes dos clubes, os officers. Esse aqui é o presidente, Douglas Cláudio. Eu falo na posição de vice-presidente de educação. Nosso clube também tem a Laura Leal como vice-presidente de educação do projeto de mentoria. Temos a vice-presidente de associação, que é exatamente os convidados vão estar falando com ela nesse momento, após a reunião. Temos a nossa secretária, a Luana. Hoje ela também vai estar discursando conosco. Aí temos o nosso clube tem tantos offices que tem 2 slides só para falar dos líderes do clube. A gente tem a Aleteia Mello e o Thiago Gavilanes, eles são os vice-presidentes de Relações Públicas. Quando você fala com a gente, através do Simpla, através do Instagram, é exatamente com eles que estão falando. E também temos a nossa tesoureira Lilian, e é com ela que a gente fala quando vai ver a questão dos pagamentos, da semestralidade. Mês que vem, setembro, vai finalizar, a gente vai ter que pagar a nossa nova semestral. O sargento de armas, que é o Daniel Pina, ele está, nesse exato momento, desempenhando a função dele como officer, que é exatamente fazer com que a estrutura do online, a estrutura do presencial, seja mantida. Nós também temos 2 conselheiros, que é o Kleber de Rocha e o Luiz Eduardo. Conosco, eles vão participando das reuniões. Hoje, infelizmente, nenhum deles puderam estar conosco. Porém, eles vão auxiliando a gente. Se a gente tem alguma dúvida de como conduzir, eles são membros mais experientes do que a gente. Eles sempre dão esse suporte. Agora, falando um pouquinho da nossa organização, que é o Toastmasters International. Ela é uma organização que, em outubro, vai estar fazendo 101 anos de história, mais de um século. Então, é algo que tem muitos membros que vieram conosco. No Brasil, atualmente, nós temos 32 membros, mas são 150 países que são prestigiados com o Clube Toastmaster, mais de 14 mil clubes, não chega a ser 5 milhões não, mas tem bastante clube, e também somos mais de 270 mil membros. Então, o nosso clube, ele é um clube comunitário, então todo mundo que quer participar, tendo vaga, você pode vir conosco, mas aqui são clubes corporativos, são instituições que viram no Toastmasters uma forma de desenvolver os seus funcionários. Aí tem a Dell, tem a Apple, FedEx, tem um monte de Google, IBM, Facebook, várias organizações desse jeito. Esse do Dell em específico foi a Dell que trouxe o Toastmasters para o Brasil. Um tempo atrás eu pude estar com eles na reunião e é bem diferente ver o contraste entre um clube corporativo e um clube comunitário. A metodologia um pouco do Toastmasters, falando aqui, é aprendizagem experiencial, igual eu comentei um pouco na missão do clube, que é ao fazer o discurso, cumprir papéis de liderança e papéis de desempenho, igual que a gente vai estar fazendo como timer, como accountant, a gente vai melhorando aos poucos. No final, são umas 40 reuniões por ano, então é visível o seu progresso, desde a primeira reunião de janeiro até a última de dezembro. Feedback de colegas, que é algo que vai acontecer no terceiro momento hoje. Você faz um discurso aqui e vai ter alguém que vai estar falando com você um pouquinho depois, falando seus pontos positivos, o que você pode melhorar. E é algo que gera muita empatia, porque às vezes você está vendo uma pessoa que esteve no seu lugar, então você consegue dar um feedback ainda mais apropriado. A mentoria, que era o projeto a participação da Laura como office é exatamente esse. Quando você entra no clube, tem uma pessoa que vai ser seu mentor. Hoje eu estou com o meu mentorado ali no online, o Eduardo. Tem várias pessoas aqui que estão nos primeiros níveis e tem mentorados, tem mentores também, é muito importante. É muito bacana essa oportunidade. Aqui o programa é individualizado. Daqui a pouquinho eu vou começar um pouco mais do Pathways, e aí eu falo disso quando eu chegar lá. E falando um pouquinho do Pathways, que é o nosso programa de trilhas de aprendizado.
Neles você começa fazendo alguns projetos que são os mesmos de todo mundo, mas ao longo do tempo você vai estar fazendo projetos específicos para você. Então a trilha que eu fiz, que é desenvolvimento de liderança, e a da Luana, que é a mesma, vão ser completamente diferentes. Mesmo sendo a mesma trilha, ela está fazendo um projeto que eu nunca fiz, eu devo ter feito um projeto que ela ainda não fez, então começa a ser algo feito para você. É muito bacana isso. Aí aqui são as 5 competências principais. A primeira é a oratória, a segunda é a comunicação, que é um pouquinho diferente. A oratória é mais falar para um público, nem tanto você receber, mas comunicação está muito no que você fala e no que você escuta. O terceiro é a liderança. Aqui o slogan do nosso clube é onde os líderes se formam, então é muito bacana ter isso daqui. O quarto, a gestão. E por último, para mim é o mais importante, que é a confiança, que é algo que você vai desenvolvendo estando aqui no palco. Essa é a primeira vez que eu estou nesse palco, então é um pouco mais desafiador do que quando eu estava no Alumni, quando eu estava no IBMEC, mas é muito importante, porque você vai desenvolvendo isso ao longo do tempo. Isso transfere para diversas partes da sua vida. Essas são as 6 trilhas de aprendizado. Quando você entrar no Toastmaster, você vai ter acesso a uma delas. Se você quiser, você pode fazer múltiplas ao mesmo tempo. É aconselhado que você faça uma, porque você foca em uma só objetivo. Dessas 6, as mais comuns são essa, que é o mestre do Presentation Mastery e Comunicação Visionária, mas hoje eu vou falar de uma que não é tão utilizada no nosso clube, que é o Humor Cativante. Ela é muito interessante, aqui tem um resuminho dela, e se eu não me engano, só a Raquel que utiliza dela. Não lembro se tinha outro membro, outra membra que era do Humor Cativante. É. Eu lembro que o Lucas, um membro que finalizou uma trilha, ele comentou que a segunda dele ele quer fazer essa, que é mais uma pegada de stand-up comedy, é bem diferente. Eu agora vou falar como Toastmaster do dia ou como mestre de cerimônias, e eu não faço a reunião sozinho. Eu tenho várias pessoas que eu vou chamando ao longo do tempo aqui comigo, e aqui são os 3 momentos da reunião. O primeiro são os momentos de discursos preparados. São pessoas que passaram as semanas passadas desenvolvendo os projetos do PEFA, escrevendo, treinando, e vão estar aqui com a gente hoje finalizando esse projeto. O segundo momento, que é o discurso dos improvisados, que vai ser com a Nayá, então quando ela vier aqui ela vai explicar um pouquinho melhor, mas é um momento que você, como convidado, você que é um membro que não pegou uma função de desempenho, pode estar aqui com a gente falando um pouquinho. E por último, avaliações relatórias. Eu falei do momento do feedback, é exatamente nesse momento aqui que isso se aplica. E todos esses momentos vão ter o melhor orador, a melhor oradora, melhor discurso de improviso, melhor discurso de avaliação. Aí, quando chegar nesse momento, eu falo um pouquinho mais, vai ter um QR Code que fica ali, para o pessoal do online vai ter um link. Você, como convidado, você vai estar podendo fazer isso, votando. Aí a gente faz o melhor do dia no finalzinho da reunião. É uma forma de instigar todo mundo a dar o melhor de si. Brasília Toastmaster, onde os líderes se formam. O Leal, ele vai fazer a função de cronometrista ou timer. E uma salva de palmas para ele, pessoal. Bom, é um prazer estar aqui. Na verdade, hoje eu estou voltando, já faz um tempo que eu participei, inclusive como líder, né? Em um momento como presidente. E hoje eu vou estar exercendo a função de timer. Estou até um pouquinho nervoso ainda, porque eu acho que a falta de prática, a gente, enfim, o microfone está funcionando direitinho, eu vou estar como timer. E aí tem fase do discurso, onde a gente vai, dependendo do discurso, né, a gente vai colocar o sinal verde, mostrando que o tempo, né, da pessoa ainda está tranquilo para que ela possa, né, desenvolver o discurso. O amarelo é uma sinalização para que ele fique atento ao tempo que está perto de finalizar. E o vermelho, que a gente coloca em cada situação, ou no discurso de improviso, ou no discurso, enfim, com o tempo maior, a gente coloca o vermelho sinalizando que a pessoa, enfim, precisa finalizar o discurso. Certinho? Acho que é isso mesmo, né, Olavo? Só complementando um pouquinho, isso aqui é importante para a questão da votação. Se a pessoa terminar o discurso antes do tempo, antes dela ver o verde, ela não está elegível para votação. E se ela passar do tempo, ela também não está elegível. Aí aqui ele vai colocando ali. Você vai ficar sentado bem aqui, nada? Junto com o Só. microfone? Enfim, Exatamente. quem Aí vai quiser. ficar mostrando. Então, você Obrigado. estando aqui na frente vai estar sempre olhando para lá. No momento que ele levantar o verde, você sabe que você está elegível. A outra função que vai estar comigo aqui hoje é a função de Topics Master, que é o momento do improviso. Você quer falar agora ou você fala num momento? Oi, gente, bom dia. Muito obrigada, Nada. valeu. Sejam bem-vindos ao Museu Vivo da Memória Candanga. Eu estou muito feliz de estar aqui hoje. E o que que é o Table Topics? O Table Topics é aquela hora que você vai se jogar. Então, todos estão convidados. Eu reforço muito que estamos num lugar aqui realmente pronto para receber vocês. E aí eu vou mandar um tópico que vai ser surpresa ainda, mas pensa na palavra do dia também, e aí você tem entre 2 minutos, 1 a 2 minutos, certo, timer? E aí é só fechar. Então, assim, fica o meu convite,
que você venha aqui e se jogue, que a gente tem uma ótima reunião hoje. A próxima função hoje é a função de Zoom Master, que é a pessoa que organiza aqui essa parte do híbrido. Só que o Daniel tá num jeito ali que para ele sair vai ser muito difícil. Então eu vou passar para a próxima função. Próxima função de avaliadora geral. Sala de palmas para a Lilian, pessoal. Bom dia, eu sou a Lília. Hoje eu estou na função de avaliadora geral e a minha função hoje é avaliar tudo o que vai acontecer na reunião, do início, né, do horário, do início até o final. Então, as funções, as avaliações, tudo que ocorrer hoje eu vou estar anotando e no final eu estarei vindo aqui para passar um relatório. Obrigada, gente. Boa reunião para nós. E por último, mas não menos importante, é a função de gramacista com o Eduardo Alves. Ele está em casa e eu quero ceder a tela para ti, Eduardo. Uma salva de palmas para ele, pessoal. Olá, pessoal. Bom dia a todos que estão aí no Museu Vivo da Memória Candanga, um lugar muito bonito. Minha função hoje é como gramaticista, é para apresentar novas palavras para vocês, palavras que vocês talvez já conheçam, com certeza usam, mas que vão ser desafiados a aplicá-las nos discursos e nas intervenções que cada um de vocês fizeram no dia de hoje. Eu também vou estar atento ao uso correto da gramática e as expressões verbais e gestuais também. Então, um grande evento para nós todos. A palavra do dia hoje é uma provocação, uma frase atribuída a Albert Einstein. Muitas coisas são atribuídas a Albert Einstein, a gente não tem certeza se foi realmente ele que disse. Mas dizia assim, que sanidade é fazer sempre a mesma coisa e esperar resultados diferentes. Bom, a perseverança, ela joga um pouco contra esse conceito, porque ela significa persistência de quem não desiste, instituir, obstinar, continuar, perseverar em um sonho ou desejo, ser incapaz de desistir. Trata-se de um verbo intransitivo, pode ser também usado como transitivo indireto também, como verbo predicativo. A sua conjugação se dá de forma regular e a separação silábica é perseverar. Alguns exemplos de aplicações, né? São um verdadeiro líder, sabe que perseverar diante das dificuldades, inspira sua equipe e acredita que o sucesso é possível. E uma outra aplicação para a palavra é: para dominar a arte da oratória, é preciso perseverar em treinos constantes, mesmo diante do nervosismo inicial. Passo a palavra novamente para você, Olavo. Muito obrigado, Eduardo. Sempre que alguém que estiver aqui na frente usar a palavra do dia que é perseverar, a gente dá um joinha. Dessa forma, a gente mostra para a pessoa que a gente escutou o que ela está falando, que a gente está prestando atenção nisso. Então, é muito bacana essa experiência. E agora a gente vai para o primeiro momento da reunião, que são dos discursos preparados. O primeiro orador vai ser a Elisângela. Ela está na trilha Domínio da Apresentação. Ela está fazendo o icebreaker dela, ou seja, ela tem um tempo um pouquinho reduzido. 4 minutos ela está legível, aí fica verde. 5 minutos fica amarelo e 6 minutos fica vermelho, com uma tolerância de 30 segundos. O título do discurso dela é Ela se surpreende e não contém ironia, e uma salva de palmas para ela, pessoal. Assim, meu nome é Elisângela, eu sou casada, tenho 3 filhas, Sara, Raquel e Isabela. E meu objetivo aqui com vocês, esse é meu primeiro discurso, meu objetivo aqui com vocês é falar um pouquinho da minha vida pessoal, um pouco da minha vida profissional, e depois eu vou falar o que eu pretendo aqui com vocês. Com relação à minha vida pessoal, como eu já disse, sou casada há 27 anos, minhas filhas têm, a primeira, a mais velha tem 25 anos, a do meio tem 21 anos, a caçula tem 17 anos. E eu gosto de fazer várias coisas, assim, eu gosto muito de trabalho manual, gosto muito de ler, gosto de costurar. O livro que eu estou lendo agora é Senhor dos Anéis. Eu adiei muito tempo ler o livro, depois de ver o filme várias vezes. Tem a versão estendida e a versão normal. E eu sei comparar a versão estendida, o que não tem, o que tem na versão estendida, que não tem na versão normal, de tantas vezes que eu vi o livro, que eu assisti o filme. E o livro tá excelente. Com relação a uma característica minha, eu interpreto as coisas muito literalmente. Meu marido me ajuda, às vezes assim, ele fala uma piada e eu falo assim, olha, contei ironia, às vezes a gente está num grupo conversando, a pessoa fala alguma coisa, ele olha assim para mim, vê que eu não entendi, eu falo assim, Lê, contém ironia, é só sarcasmo. Tá, bacana, entendi. Eu também, agora eu estou fazendo mestrado, as meninas cresceram, e eu resolvi entrar numa aula de mestrado
como aluna especial. Também resolvi fazer um curso de teologia que eu estava adiando há muito tempo, mas esse curso de teologia eu estou fazendo online. Com relação à minha vida profissional, eu sou consultora de orçamento da Câmara dos Deputados. É um concurso. Eu fiz esse concurso em 98, né? Eu nem ia fazer. Meu marido, na hora que viu o edital, conversou comigo, eu falei assim: não, esse concurso não é para mim, não. Ele disse: como assim? Eu já calculei o seu salário. Eu fiquei tão animada com o concurso e resolvi fazer. Passei. Concurso de consultor, normalmente as pessoas não conhecem, por quê? Nós somos conhecidos como escritores fantasmas. Nós fazemos os pareceres para os parlamentares, fazemos os discursos, elaboramos os projetos de lei, mas a autoria é deles, a ideia é deles, a autoria é deles, nós assessoramos, damos as ideias, né? Ideias de aprimoramento, mas na verdade a autoria é deles. Eu estou desde 99 nesse cargo de consultor. Recentemente eu fui convidada no início do ano para ser consultora geral adjunta. Consultor geral adjunto é numa hierarquia superior. A gente tenta conectar os consultores aos parlamentares, que às vezes a gente fica muito sentado lá atrás do computador, elaborando tudo que o parlamentar quer. Às vezes o parlamentar até desconhece o que o consultor está fazendo. Então, a consultoria geral foi criada mais para fazer essa conexão entre os consultores e os parlamentares. Tem uma questão política, está presente mais nas reuniões de liderança, está explicando para o parlamentar algumas questões assim, que estão sendo discutidas, questões mais emblemáticas, que estão mais em voga, estão correndo mais na imprensa. É esse o papel do consultor geral. Com relação ao meu objetivo aqui, tem um tempo que eu tô me sentindo assim meio travada no discurso. E eu sou mulher, né, como vocês estão percebendo, e meu ambiente é muito masculino. Tem muito homem, tanto na área que eu trabalho, de orçamento, eu sou consultora de orçamento. Basicamente, somos 40 consultores, tem eu e uma outra colega mulher. E na área do parlamentar mesmo, que você vai para uma reunião, basicamente a mesa é homens e poucas mulheres. Então, eu fui me sentindo um pouco travada na questão de falar, de explicar. E eu resolvi fazer aqui tá aqui com vocês para me destravar mais, ter mais liberdade para falar e aprender com vocês e perseverar com vocês na questão de aprender continuamente. Muito obrigado por esse ótimo ice break. Deu para entender um pouco mais o motivo de você ter escolhido estar aqui com a gente. E agora é o momento do feedback que todo mundo vai fazer para ela. Aí, no caso, se vocês têm acesso ao QR Code aqui, o pessoal do online a gente vai estar mandando o link para vocês. E aí, se escreve algum elogio, alguma sugestão de melhoria para a Elisângela, aí amanhã ela deve receber mais ou menos no horário do café da manhã. Aí você pode colocar um minutinho no time para mim? Muito obrigado, Salom. O pessoal que é convidado também. E se você estiver em casa, se você conseguir ver, também dá certo. Já deu tempinho aqui, pessoal. Agora eu vou começar a chamar a segunda oradora do dia, que é a Daiane Gonçalves. Ela está na trilha Influência Persuasiva. Ela está fazendo o projeto Avaliação e Feedback 2. Ou seja, ela fez um projeto antes, recebeu um feedback e hoje ela vai estar aplicando isso. O avaliador dela, o Gustavo Weidemann, que está sentado bem ali. E o título do discurso da Daiane é A Armadilha das Primeiras Impressões. Uma salva de palmas para ela, pessoal. As armadilhas da primeira impressão. Acredito que muitos de vocês, mesmo antes de eu começar a falar, já fizeram alguns julgamentos. Seja pela forma como eu falo, pela roupa como estou vestindo, pela forma como me caminho, ou até pelo meu comportamento. E também pelo meu sorriso, ou a ausência dele. Muitas vezes a gente se coloca numa posição que o julgamento, o nosso cérebro, ele julga mesmo antes da gente pensar. Ele faz isso antes da gente. E isso é inconsciente. Eu vou contar para vocês 2 historinhas. Eu tenho uma amiga de 20 anos. Há 20 anos atrás, a gente trabalha numa empresa corporativa. Eu, uma pessoa que trabalha com TI, tecnologia, ou seja, uma pessoa séria, sisuda, eu era 10 vezes mais séria do que eu sou hoje. Ela, uma pessoa expansiva, bom dia, boa tarde, e chegava e abraçava. O meu julgamento. Quem essa menina pensa que é? Para chegar aqui, me abraçar sem permissão.
Mas isso era no ambiente corporativo. Aquilo me incomodava, porque não fazia parte do meu dia a dia, eu não me permitia viver aquele momento. O meu chefe um dia chamou Angélica, Daiane, na minha sala. E lá vai a gente, uma olhando para a outra, né, desconfiada, o que que nós fizemos? E aí ele, senta. Nós sentamos e esperamos. Nós trabalhávamos numa empresa em que tinha 3 períodos de expediente, então era de manhã, à tarde e à noite. O nosso expediente se cruzava no meio à tarde, por quê? Eu começava pela manhã, ela começava à tarde. Então, no meio do expediente era o momento que a gente tinha de conversar. E ele nos deu uma responsabilidade de sermos pontos focais. Ou seja, tudo que aconteceria naquele núcleo de tecnologia, nós tínhamos de reportar para ele e estávamos cientes do que estava acontecendo. Ali começou uma mudança no nosso comportamento, uma mudança de percepção. Foi começando a desconstruir o viés da primeira impressão. Hoje, a Angélica é uma das minhas melhores amigas. Ela me ensinou não só a amizade, sou madrinha de casamento, mas ela me ensinou uma coisa muito importante, que foi um start e mudança na minha vida, o poder de um abraço. Hoje eu sou uma pessoa que adora abraço. Então, aonde eu chegar, eu vou abraçar as pessoas. Ela me ensinou isso e trouxe essa mudança para minha vida. Ali começou a mudança da Daiane séria em querer mudar. Uma segunda historinha sobre a primeira impressão. Há 3 meses atrás, eu fiz um curso de liderança executiva. E aí, um dos professores de liderança motivacional que você espera, né? Uma pessoa alegre, uma pessoa expansiva. E aí, quem é o professor? Um alemão. Qual é o meu viés? Qual é a minha percepção de pessoas alemãs? Séria, sisuda, rigoroso, disciplinador. Quando eu chego na sala, quem está sentado na mesa? Professor Oliver. Qual é a impressão que eu tenho? Alto, louro, sério, totalmente ali nossa, sério e de uma forma sisuda. Pronto, eu falei. Encaixou certinho, essa aula vai ser um saco. Nossa, como a minha visão ela foi totalmente desconstruída. O professor Olive era um professor fantástico. Foram 2 dias maravilhoso. Uma pessoa totalmente carismática, motivacional. Ele desconstruiu totalmente a minha primeira impressão. Ali, um outro viés se dissolveu, né? 20 anos de intervalo entre essas situações, mas com a mesma base, primeiras impressões. Então, eu li uma reportagem sobre uma pesquisa em Harvard, em que o nosso cérebro ele leva apenas milissegundos para processar as primeiras impressões. E é rápido. Por quê? Ele usa esses atalhos porque é muito mais fácil e gasta menos energia. Então, cria essas primeiras impressões. Não é nem a gente que cria, o nosso cérebro, ele processa isso e já nos dá de mão beijada. Então, a gente pensa, até que ponto, de fato, nós estamos julgando ou nós estamos direcionados para isso? Primeiras impressões nem sempre são as que ficam, mas a gente tem que estar abertos a revisá-las. A PNL ela traz um pressuposto, que mapa não é território. Muitas vezes a gente vê as outras pessoas com a visão do nosso mapa e não como território. E isso nos enviesa a ter percepções diferentes. Fala muito mais da gente do que dela. Porque a gente olha as pessoas com as nossas percepções e não com a dela. E muitas das vezes não reflete a realidade que de fato é, mas a realidade que queremos que seja. Então aqui fica algumas perguntas, alguns questionamentos. Será se de fato a primeira impressão é a que fica ou é a que formamos? Estamos abertos para poder de fato conhecer a outra pessoa? Não pelos viés do que a gente olha na primeira impressão ou que o outro nos leva a crer que seja. Porque muitas vezes nós somos direcionados e enviesados pelas percepções de outras pessoas. E isso nos vai deixar de ver grandes oportunidades, grandes amizades, justamente por causa desses vieses, que são os vieses do inconsciente. E isso acontece todos os dias. Com quem amamos, a gente escolhe quem amar, com quem
com quem podemos promover, com quem temos amizade. Então fica aqui a reflexão. Até que ponto vale a pena a gente se manter com as primeiras impressões ou perseverar em mudar essas percepções? Obrigada. Muito obrigado por esse ótimo discurso, Daiane. Ele me lembrou muito um discurso que a gente teve na conferência, que inclusive ganhou, foi o melhor orador da conferência, que era sobre esse tópico de primeiras impressões, sobre como a imagem que a gente tem transmite alguma informação. E agora, Timer, você pode colocar um minutinho para mim, por favor? E agora a gente vai para o feedback da Daiane, ainda que no caso é o QR Code, é a mesma coisa que a gente fez com a Elisângela. Se você não terminou de escrever, daqui a pouco você continua. Agora a gente vai passar para a terceira oradora do dia, que é a Lorena. Ela está na trilha Domínio da Apresentação, ela está no segundo nível e ela está fazendo um projeto chamado Entendendo Meu Estilo de Comunicação. O título do discurso dela é Até o Infinito, Reescrevendo a Minha Jornada de Comunicação. A avaliadora dela é a Lilian, ela vai ter de 5 a 7 minutos. Obrigada, Lá. O palco é seu. Olá, gente. Bom dia. Vejo que todos podem me ver aqui bem no palco inteiro e em casa também. É um grande prazer estar aqui com vocês novamente. E, gente, talvez vocês não vão se lembrar, mas a primeira vez que eu estive aqui, eu falei para vocês que eu tinha deixado a minha bebezinha de apenas 3 meses em casa para estar aqui com vocês, para servir a esse propósito maior que era melhorar a minha comunicação. E hoje, gente, a minha bebezinha ela tá com quase 1 ano. E eu continuo escolhendo passar as minhas manhãs, algumas manhãs de sábado com vocês, porque eu tenho certeza que esse grupo me ajuda muito nesse meu propósito. E é claro, né, gente, que não é como se nada tivesse mudado. Acho que muita coisa mudou de lá para cá, né? E eu acho que ninguém sai ileso desse grupo. E para mim, gente, a principal mudança foi a minha percepção. A minha percepção de que a forma como eu me comunico, e não só o conteúdo, mas a forma, ela é tão importante quanto o conteúdo que eu quero passar. É ela que vai definir, né, como que as relações vão ser moldadas depois que eu faço um discurso. É ela que define muita coisa. E ontem, gente, me preparando para esse discurso, eu descobri que a minha forma de comunicação é o de discurso, né, comunicadora de apoio. Eu não sei se vocês já ouviram falar desse termo, eu nunca tinha ouvido falar. O que ele quer dizer? Ele quer dizer que o meu estilo de comunicação é aquele que gosta de apoiar as pessoas para que elas possam se expressar melhor, de ter uma escuta muito ativa, né, do que o outro quer falar. E eu sou assim mesmo, eu sou assim nas minhas relações pessoais, eu sou assim nas minhas relações do meu trabalho, e eu acho que isso me ajuda muito, me ajuda a construir relações duradouras, construir relações confiáveis. Mas, gente, eu também queria confessar aqui para vocês hoje que isso também já me atrapalhou muito. Nessa escuta muito ativa, né, muitas vezes eu acabava me retraindo. Sabe aquele, né, quando você espera aquele momento perfeito para falar e ele passa? Pois é, eu já perdi várias oportunidades, gente, várias oportunidades de trazer uma ideia inovadora, de trazer um desconforto que eu fiquei ali na hora. E, gente, eu já falei isso com vocês, mas eu vou repetir. Eu não vou mais deixar essas oportunidades passarem, né? Por isso que eu estou aqui hoje com vocês, por isso que eu persevero em continuar passando minhas manhãs aqui com vocês. E, bom, o que eu venho fazendo, né, para mudar, para trazer essa mudança? Para mim, gente, a chave da mudança é a experimentação. Então, eu venho experimentando coisas novas no meu discurso, né? Eu venho experimentando trazer histórias pessoais para ilustrar o conteúdo que eu quero trazer. Eu venho experimentando fazer variações vocais para chamar atenção para algo que eu quero ressaltar. E nesse processo de experimentação, né, brincando com esse processo, eu vou percebendo.
eu vou percebendo que muitas vezes a história pessoal que eu trago, ela é aquilo que as pessoas vão se lembrar do meu discurso. A história pessoal que eu trago, muitas vezes, é o que vai fazer uma pessoa vir falar comigo depois de uma fala, vai fazer aquele discurso se desenvolver no tempo. E como eu sou uma pessoa inquieta, gente, eu queria experimentar de novo aqui com vocês, queria trazer uma inovação para o meu discurso, fazer algo que eu nunca fiz antes, que é trazer uma citação. Então, hoje, gente, eu quero trazer uma citação de um autor que eu gosto muito, que é o Jorge Luis Borges, é um ator argentino, que inclusive foi meu marido que me introduziu a ele. E na verdade, essa citação ela já fez parte de vários momentos da minha vida, mas ela nunca fez parte de um discurso meu. Então, por isso, eu queria testar, experimentar isso aqui hoje com vocês. E a citação, ela diz assim, gente: eu senti, na última página, que a minha narrativa era um símbolo do homem que eu fui enquanto eu a escrevia. E que para escrever essa narrativa, eu fui obrigado a ser aquele homem. E que para ser aquele homem, eu tive de escrever essa narrativa, e assim até o infinito. Gente, então, como no conto de Borges, eu sigo alterando a minha narrativa, alterando a minha fala e sendo alterada por ela. E assim até o infinito. Obrigada, gente, por me apoiarem nessa caminhada. Muito obrigado, Lorena. E agora a gente vai para a parte do feedback para a Lorena. É a mesma coisinha. O Time vai colocar um minutinho para a gente. Muito obrigado. E o QR Code para vocês. Pensei que seu discurso ia ter a ver com Buzz Lightyear, mas não teve não, pelo título. Com Buzz Lightyear, até o infinito e além. Agora nós iremos para o último discurso do dia, que é o discurso da Luana. Ela está sendo avaliada pela Cândida, que está em casa. A Luana, ela está na trilha que eu comentei, desenvolvimento de liderança. Ela está fazendo um projeto como linguagem corporal eficaz. E é um projeto que eu nunca tive contato. Você pega o microfone com o Time? Obrigado. Aí, no caso, o título do discurso dela me deixou bem intrigado, que é Reconhecer-se é resistir à descoberta da minha identidade negra. Uma salva de palmas para ela, pessoal. Bom dia a todos. Hoje eu tenho uma revelação a fazer para vocês e para o mundo. Uma mulher negra se descobriu. Eu, Luana, nascida em 22 de setembro de 1992, só me descobri negra hoje, aos 30 anos. Uma percepção tardia, porém que, de certa forma, combina com o sistema em que vivemos. Um sistema que prefere que demoremos a reconhecer a nossa identidade. E eu quero deixar claro para vocês que isso não aconteceu porque eu não queria ser negra. Isso aconteceu porque eu nunca vi cor. Eu via pessoas. A cor de pele nunca foi critério para distinguir ninguém. Eu me lembro que aos 17 anos, quando eu fui tirar a minha identidade, eu não sabia que cor me autodeclarar. Eu perguntei às pessoas, que cor eu sou? Aí me disseram, você é parda. A partir desse momento, eu comecei a me autodeclarar assim. Mas a dúvida, ela sempre me acompanhava. Por muitos anos, eu escondi a minha identidade. Eu busquei me padronizar a um mundo ideal. Eu alisava o meu cabelo, eu buscava caber em padrões que não eram meus. E isso porque, desde nova, eu tive muitos incentivos. Eu vou contar aqui alguns exemplos. O meu irmão, um homem negro, na sua adolescência, ele alisava tanto o cabelo que hoje, aos 30 anos, ele não tem mais um fio de cabelo na cabeça. O meu pai, quando eu era pequena,
ele me levava para cortar o cabelo baixinho. Então, por muito tempo, eu usei o cabelo bem curtinho durante a minha infância. E apenas hoje eu consegui entender que aquela era a forma dele tentar me proteger de um sistema cruel e duro. E aos poucos, o mundo ele foi me mostrando que a cor chegava antes da pessoa. E eu não entendia. Porque muitas vezes eu não sou escolhida em relacionamentos. E porque muitas vezes, mesmo tendo tantas qualificações, eu nunca sou promovida. Porque muitas vezes eu sou vista, mas não reconhecida. Essa é uma luta cansativa. Sim, eu digo cansativa. Porque cansa, muitas vezes, não ser enxergada. E até esqueci. E adentrando mais dentro desse assunto, eu busquei me letrar racialmente, né, fazer cursos, e eu pude perceber o tamanho da dor. Não foram apenas números, foram vidas. Foram pessoas que durante anos elas não tiveram o direito a ter uma vida digna. Foram pessoas que morreram muito jovens. Foram pessoas que não tiveram a chance de realizar os seus sonhos. E eu digo isso, infelizmente, a gente vive em uma sociedade que a maioria das pessoas, elas não são letradas racialmente. E nem mesmo as pessoas negras, elas foram ensinadas a se reconhecer e a se amar. E prova disso é que muitas vezes eu sofri mais preconceito por pessoas de cor. Pessoas essas que durante anos foram ensinadas a se negar e a se esconder a sua verdadeira identidade. É muito duro dizer isso, mas a desigualdade por cor, ela ainda existe. Ela está apenas camuflada, mas ela está aí, em cada estatística. E, ao me aprofundar e refletir mais sobre o assunto, eu aprendi com dados do IBGE que pessoas negras são as pessoas que hoje recebem os menores salários e estão concentradas em profissões de menores rendimentos. E também têm menos acesso ao ensino superior. A escravidão, ela não acabou. Ela apenas se tornou silenciosa. E vale lembrar que o Brasil foi o país que recebeu mais africanos escravizados durante o tráfico transatlântico. E também foi o último das Américas a abolir a escravidão. Foram quase 300 anos de escravidão em nosso território. Mais de 3 décadas de um trauma coletivo que ainda não foi recuperado. E hoje eu quero dizer para vocês que eu não vou mais me esconder, não vou mais me padronizar para caber em um mundo que não foi feito para mim. E que a minha cor não é um peso, mas sim parte da minha história, da minha beleza e da minha força. E hoje eu quero deixar claro para vocês que a nossa sociedade, ela precisa se conscientizar, acima de tudo, respeitar. Porque somente quando olharmos para a cor, não como barreira, mas como potência, é que poderemos viver em um país verdadeiramente justo. E eu encerro com a seguinte frase: reconhecer-se é resistir. E resistir é o nosso maior ato de liberdade. Obrigada. Muito obrigado, Luana. Gostei muito do seu discurso, muito pertinente trazer esse tópico aqui para nós. E agora um momento de feedback para elas. Tá, você pode colocar um minutinho? Muito obrigado.
E agora a gente encerra o primeiro momento da nossa reunião, o momento dos cursos preparados, e a gente vai para o nosso network break. Pessoal aí de casa, a gente vai continuar a sala aqui, se vocês quiserem conversando, trocando figurinhas também. E agora é comer, pessoal. Daqui a pouco a gente volta. Opa, pessoal que está online aí, agora só falta um minuto para a gente poder estar voltando. Pode se preparando aí, quem já foi tomar um cafezinho ou foi no banheiro. Bom dia, pessoal. Vamos voltar. Agora é o momento do discurso de improviso. É o momento que você, como convidado, você pode participar aqui com a gente. Tem um momento de você falar. E aqui deixa eu pegar o microfone para a Nayá. Tô vendo que ela tá trazendo um estojo, então deve ter alguma coisinha diferente pra gente. O primeiro orador do discurso de improviso já chegou aqui com a gente. Qual é o seu nome? Lucas. Pronto, já apertou minha mão, já tá assim. Já vi que tem um negócio diferente, tô entregando um papelzinho. Alguém de casa já quer participar também? Eduardo, Cândida. Tinha um moço que estava participando também, mas acabei não pegando o nome dele. Eu quero. Já ela explica. Lucas apertou minha mão, ele já vai ser o primeiro a fazer esse curso de improviso. Eu não sei exatamente qual que é a dinâmica da Nayá, mas já ela explica. Mas eu posso ser o primeiro, viu, Olavo? Perfeito, Eduardo. Muito obrigado. O primeiro é sempre o mais difícil. Isso daí já. É bom eu fazer o discurso mundo toma primeiro, Tennessee? porque tá todo mundo comendo, né? Aí tá com a boca cheia. Exatamente. E uma salva de palmas para a Nayá, pessoal. Obrigada, bom dia para vocês. Estou muito feliz de estar aqui hoje, já falei isso, né? Todo mundo está me escutando? Esse palco é maravilhoso, quero estar aqui sempre. Quem conhece aqui o museu? Quem está vindo aqui pela primeira vez? Pois é, também estou vendo pela primeira vez. E falar um pouquinho daqui, é um lugar dedicado para preservar, né, a história do candango. O candango foi aquela pessoa que construiu Brasília. Às vezes você fala assim, você nasceu em Brasília, você é candango. Não, eu sou brasiliense. Quem é candango é quem construiu essa cidade, que a gente sabe que veio daquela ideia lá do Juscelino Kubitschek, né, em 1957. E é um prazer estar aqui nesse museu vivo da memória candanga. E eu quero agradecer a Lilian. Lilian, vamos bater palma para a Lilian. Ela trouxe a gente hoje para esse museu. E por que eu estou falando isso? Porque a proposta aqui do Table Topics, você tem de 1 a 2 minutos, lembrando que 1 minuto ele vai levantar a plaquinha verde, 1 minuto e meio amarela, atenção, e vermelho corre, você tem 30 segundos para fechar. Para quê? Para ficar elegível a nossa votação, tá bom? E a minha proposta aqui é de trazer exatamente uma memória da sua vida, do Toastmaster, que está aí completando, né, 9 anos também, que é bem importante. Então, eu vou chamar primeiro o Solon, que ele... o Eduardo, desculpa, porque a gente já tinha... Eduardo, tudo bem? E lembrando, a palavra do dia hoje vai ser perseverar. Então, toda vez Perseverar. que... Isso, vamos perseverar. O número aí, Eduardo, por favor. Me dá o número 4. 4. Eduardo, se alguém daqui 50 anos encontrasse um registro do nosso clube, o que você gostaria que tivesse escrito sobre nós, Toastmasters? Se você encontrar alguém daqui 50 anos, que é muito tempo, né? O que você gostaria que estivesse escrito sobre nós? É com você, palavra perseverar. Ei, Nayá, 50 anos passam rápido. Nós somos um grupo que persevera. Nós sabemos que devemos insistir e nunca desistir. E eu acho que esta vai ser a grande lição que nós vamos deixar para os futuros membros do Toastmasters. Aqueles que daqui a 50 anos vão ver talvez as nossas fotos, né? Ou talvez lembrar como foi o início da construção do Toastmasters e poder dizer assim, nossa, como eles penavam atrás de sala, como eles não desistiam, como cada reunião sempre foi a excelência acima de tudo, mesmo quando não tínhamos todas as funções disponíveis para os membros. E esta vai ser algo mágico, vai ser algo que todos os nossos, quem sabe, né, nossos filhos e netos vão lembrar e dizer assim, olha, vovô já fez parte desse clube e eu faço parte também. Muito obrigado a todos. Nayá, é novamente com você. Nossa, obrigada, Eduardo. Maravilhoso. Eu sei que seu filho, né? O seu filho também faz parte daqui. Espero que um dia ele esteja aqui com a gente. Seu neto, bisneto. E a gente está realmente deixando um legado aqui, como o Juscelino deixou há muitos anos atrás. E quem sabe a gente vai ter um museu aí do nosso Toastmaster Brasília. Maravilha. A palavra perseverar, eu acho a palavra mais perfeita para hoje. É aquela plantinha que está lá
exatamente é a gente aqui como museu e a gente como Toastmaster, porque a gente está perseverando. Então vamos lá? Eu quero mais uma pessoa que carinhosamente vai vir aqui e me escutar, que vai ser o Solon, né? Vamos lá, Solon. Solon está voltando a casa, então, bom filho sempre retorna a casa, ele já foi presidente. Muito obrigada por todo esse legado que você deixou para gente. E eu gostaria que você me dissesse o número, por favor. 3. 3. É o meu número da sorte. Costuma ser. Solon, cada espaço do museu guarda memórias vivas. Você concorda comigo? Sim. Memórias vivas. Qual é a lembrança mais marcante que você tem de uma reunião do nosso clube? Tá com você a palavra perseverar. Fica de olho ali no timer. Bom, o improviso, quando tem um tema assim, a gente sempre fica bem nervoso, né? Uma reunião que marcou muito foi uma do Olavo, que inclusive hoje está aqui como Toastmaster, né? Ele está conduzindo a reunião, porque logo depois que ele entrou, eu tive que sair, né? Para poder me organizar, questões pessoais. E agora eu estou voltando aqui, estava perguntando ele, inclusive, ele no horário do intervalo, a experiência dele, né? Como que ele estava se sentindo, esse desenvolvimento. Pô, eu vi ele falando aqui qual trilha que ele tá, cara, velho, maravilhoso demais. Desculpa a expressão, o cara velho, né? Que a gente no discurso a gente tem que treinar mesmo. Mas enfim, e eu estou voltando agora. Acredito que vai ser um momento que a gente vai passar muitas caras novas aqui. É um prazer muito grande. Lorena, Luana, né? Caraca, Luana, eu quase chorei com o seu discurso. Então foi muito legal participar, voltar agora num novo local também. Eu acredito que vai ter muita novidade, muito crescimento para a gente nesse momento. Enfim, obrigado, Nayá. Obrigado vocês por me ouvirem. Que isso, a gente que agradece sua presença aqui maravilhosa. E ainda fazendo função. Bom demais. Chegando e dando um chute pro gol. Maravilha. Agora, realmente agora, estamos aqui com pessoas, estamos num lugar seguro. Vocês puderam ver com 4 pessoas falando aqui, abrindo o coração. E eu gostaria de convidados, não só online, que já foi o Eduardo, mas daqui. Quem gostaria de ser? Eu não vou falar a primeira vítima, mas vamos lá. Serei gentil. Daiane. Hã? Vamos lá. A gente vai. Daiane, Obrigada. seja bem-vinda. Você quer colocar a lapelinha? Não precisa melhor para você? Daiane, já foi nossa oradora hoje. Parabéns pelo seu discurso. Obrigada. O número 6. 6. Daiane, o museu também, além de ser vivo, memória, ele guarda o passado, mas já inspira o futuro. Nossa, que poético, né? Como o TM já mudou a forma que você enxerga o seu futuro, a palavra é perseverar, de olho no timer. Eu começo primeiro com perseverar. O primeiro dia aqui foi um desafio. Estar nesse palco, para mim, é desafiante. Por quê? Nos traz todas as nossas vulnerabilidades. Aqui a gente expõe tudo aquilo que a gente tem dificuldade nessas crenças. A crença de não vou conseguir, a crença de que é demais para mim, eu não vou conseguir me expressar, comunicar, não vou conseguir deixar de falar as minhas frases, aquelas né, Então aqui é um lugar de vulnerabilidade. Quando eu volto para trás e vejo o primeiro dia que eu cheguei aqui e hoje, eu posso ter certeza com clareza de que eu não sou a mesma pessoa. Quando eu olho para o passado, independente da vida ou do Toastmaster, ela é uma memória. Passado, a gente aprende. A gente não remoe, a gente não tem, a gente não olha para ele com aquele olhar de me arrependi, porque o arrependimento traz remorso. Então, a gente sempre olha com aprendizado. Por quê? Uma vez o passado foi o presente e uma vez ele foi o futuro. Para mim chegar no futuro, olhar para o futuro, eu tenho que olhar para o presente, então eu tenho que viver exatamente este momento aqui, estar presente. E olha que há 5 minutos atrás já foi passado. O meu discurso passou. O que vai ficar para mim é o quê? É o aprendizado. Então, o que fica aqui para mim do Toastmaster é justamente isso, é aprendizado. Entre quando eu cheguei e aonde eu vou chegar. A comparação não é com cada um de vocês. A comparação é sempre para comigo. Os meus passos, a minha trajetória e aonde eu quero chegar. Obrigada. Muito obrigada. A Nayá do presente, dá um hello para a Daiane do futuro, que só está crescendo, está maravilhosa. Parabéns. Muito bom. Então, mais alguém? Maravilha, gostei muito. Daniel, nosso Zoom Master hoje, quer vir aqui, por favor. Seja bem-vindo. Obrigado. Tudo bem com você? Tudo ótimo. Diz aí um número. Já foi?
Deixa eu ver. Não, ainda não. A gente está falando sobre museu. Você deu uma olhada no museu? Mais ou menos. Fica o convite depois, tá? No museu, normalmente tem uma peça, né? Uma peça, aquela ali, uma peça que simboliza aquele momento. Qual é o objeto que você acha que simboliza, representaria melhor o Toastmaster? Perseverar com você. Para mim, o instrumento que mais talvez representaria o Toastmasters é um microfone. Não por acaso ele é um dos nossos símbolos principais, porque ele é capaz de dar voz, principalmente a pessoas que talvez se veem muito distantes do microfone. Aqui a gente teve relatos, histórias no dia de hoje de pessoas que, olha, eu vim aqui para eu era tímido, eu tinha algum problema, eu não sentia que aqui era o meu lugar. Eu acho que o microfone, talvez uma lâmpada assim em cima, ele demonstra muito que é a posição de que cada um tem para poder falar e também ser visto. Falar no seu ambiente de trabalho, no seu ambiente de familiar. Muitas vezes a gente deixa de expressar as nossas opiniões por achar que é uma besteira, uma bobeira, porque fulano sabe mais e porque o meu chefe vai me julgar. Mas se você está numa reunião, se você está num círculo de família, se você está aqui para falar. Se nós estamos aqui, aonde você for, se você foi convidado para uma reunião, ou seja lá o que for, você foi também escutado não estar ali só para escutar, mas também para se expressar. Então tira a sua vergonha, lembre-se do microfone e da luz. Ela foi feita para você também. Obrigado. Obrigada, Daniel. Parabéns. Eu também pensei no microfone, você foi perfeito trazendo aí um microfone, que é um símbolo muito importante, a voz. Só mais um? Então, gente, oportunidade única de hoje. A gente está aqui no Museu Vivo da Memória Candanga. E quem que vai ser? A gente conversa antes, Ciane, Henrique está vindo pela primeira vez. Fiquem à vontade, é a chance de vocês. Ciane, eu vou dar uma pergunta para você agora e você vai improvisar. Não, é para você. Você que está vindo pela primeira vez aqui. O improviso. Henrique, gente, ó, parabéns. Olá. Você está num lugar seguro. Eu não vou morder, só me dá um número. Vai lá. 7? Tem 7? 7. Vamos lá. Imagine. Eu vou adaptar, porque eu ouvi que você falou. Imagine que cada pessoa da sua vida é uma peça rara, é um acervo. Você tem um acervo na sua vida, né? Qual pessoa, qual peça, qual característica você colocaria aí em exposição de tudo que você já viveu? Vou repetir. Você tem peças raras na sua vida, tá? E é um acervo. Qual é a característica que você colocaria em exposição? Lembra da palavra perseverar. Fica de olho no tempo para você ficar elegível quando ele levantar a plaquinha verde, tá? E o palco é seu. Henrique. Fala mais sobre a pessoa e tal. Fala o que você quiser, bota para aqui. Assim, na minha família, eu tenho duas peças, assim, que eu considero inspiração, eu me inspiro neles. É meu irmão, meu primo, mas eu acredito que eu me inspiro muito no meu primo, principalmente porque ele foi basicamente ele foi o maior ato assim de tipo demonstrar que mudança é possível. Porque quando ele era menor, ele era muito bruto e tal, e eu gostava de brincar com ele, ele não queria, e sempre porrada. E hoje em dia a gente tem uma relação muito boa. Ele é uma pessoa que, que mudou bastante, ele se tornou uma pessoa boa, é, sabe ouvir, e inclusive foi ele que me indicou o Toastmasters, e eu fiquei sabendo por causa dele. E aí eu vim aqui e mostrar também, me basear nele, que a gente consegue mudar sim, basta perseverar, e é isso. Arrasou! Muito bem. Olha, parabéns por ter vindo, tá? Pois é, o nome do filho. Gente, muito obrigada. Fica o convite para vocês depois
darem uma olhada nesse museu maravilhoso. Eu estou aqui há 51 anos e é a primeira vez que eu estou aqui. Então, Lilian, muito obrigada. E a minha proposta, gente, no papelzinho que eu dei para vocês, é fazer uma cápsula do tempo. Vocês conhecem a cápsula do tempo? E aí eu queria que vocês escrevessem nessa cápsula do tempo que a gente pode abrir daqui 10 anos, 50 anos ou ano que vem, tá? É que o que vocês desejam para o futuro desse clube? Ou desejam, de repente, para vocês, com esse clube ou sem esse clube? Deixa só uma palavrinha que seja, uma frase, tá? Eu vou guardar com carinho e a gente depois rever daqui a um tempo, tá bom? Eu vou deixar a caixa ali. Fique à vontade e muito obrigada por hoje. E agora, pessoal, começa o terceiro momento da nossa reunião. Espero que todo mundo que quisesse ter a oportunidade de estar aqui na frente, teve. Se você quis e não está, daqui a pouco a gente vai ter uma outra reunião aqui no dia 6. A gente vai estar aqui nesse palco de novo. Muito obrigado também, Lilian, por estar com esse espaço aqui para a gente. E agora a gente vai para a parte dos relatórios e avaliações. O primeiro avaliador vai ser a Lorena. Ela vai estar fazendo uma avaliação especial, porque com essa avaliação ela vai fechar o nível 1 dela. Ela vai estar avaliando o Icebreak da Elisângela. E uma salva de palmas para a Lorena, pessoal. Aí, no caso, como avaliadora, ela vai ter de 2 a 3 minutos, 2 minutos verde, 2 minutos e meio amarelo e 3 minutos vermelho. Uma salva de palmas para ela, pessoal. Obrigada. Olá, pessoal, de novo. Elisângela, parabéns. Parabéns por ter, né, conseguido ultrapassar essa barreira que é vir aqui, estar nesse palco, que eu sei que é um desafio muito grande, estar nesse palco essa primeira vez, né? Várias pessoas comentaram sobre isso. Daiane, né, falou a dificuldade de estar aqui essa primeira vez. Então, parabéns. Eu acho que você desempenhou com maestria esse primeiro desafio. Eu te senti muito à vontade no palco. Você trouxe histórias pessoais que são super importantes para se comunicar e se conectar com o público. Você foi engraçada, você trouxe ironia, você trouxe vulnerabilidade, né, ao falar. Eu me conectei muito com você quando você falou que não se sente à vontade para falar em ambientes que são muito masculinos. Eu também, né, sempre tive essa dificuldade. Eu acho que nós, como mulheres, precisamos, né, alcançar a nossa luz, pegar o nosso microfone, como o Daniel falou, e saber que aqui também é o nosso lugar, né, que as pessoas também podem nos escutar. E eu trouxe alguns pontos, Elisângela, para você pensar, né, em melhorar no seu próximo discurso. Acho que o primeiro deles é tentar fazer uso do palco, né? Então, caminhar, eu acho que isso ajuda muito a gente a pensar, muitas vezes aliviar a tensão, que eu sei que a gente fica. Então, é uma tática que eu tento usar cada vez mais e me ajuda muito. Outra, fazer pausas, né? Eu senti que às vezes a sua fala estava um pouquinho acelerada, então acho que isso é importante para dar essa atenção para coisas que a gente quer chamar atenção. E algo que talvez seja o mais importante para você, para a gente, é tentar escrever o seu discurso, né? Fazer um discurso com início, meio e fim. A Daiane fez isso muito bem, a Luana fez isso, né, brilhantemente aqui hoje, todo mundo ficou emocionado com o discurso da Luana. E eu acho que isso é super importante para você conseguir, né, passar a sua mensagem. E eu trago aqui uma regrinha que eu gosto de usar muito, que é a regra de 3. Você desenvolve uma tese que você quer passar, e aí você pensa em 3 argumentos que você pode usar para apoiar essa sua tese. Então, acho que ela é uma forma muito fácil e ajuda qualquer pessoa em qualquer tipo de discurso, qualquer conteúdo que você queira trazer, isso te ajuda muito. Então, fica aqui as minhas sugestões para você, mas eu queria te dar os parabéns de novo e agradecer. Passou meu tempo. Muito obrigado por essa ótima avaliação, Lorena. Espero que a Elisângela tenha apreciado também. Mostrou muita empatia da sua parte. E agora a gente vai para a segunda avaliação do dia, que é a do Gustavo Weidemann. Ele vai estar fazendo a avaliação do discurso da Daiane. E uma salva de palmas para ele, pessoal. Aqui, bom dia, Daiane. O seu discurso, já bem no início, eu achei que ele foi ótimo, porque você foi, assim,
tipo, aqui no palco, e assim andando tudo aqui. Achei que isso foi um ótimo ponto. E isso foi até uma coisa que você tinha até comentado para mim que era algo ali para olhar. Então, achei que essa sua aqui postura foi ótima assim no palco. E eu acho que seus gestos também, eles foram bem bons. Essa sua história ela foi bem, que ela teve ela um início, meio e fim. Então foi assim, uma coisa que foi fácil aqui para a gente vir ali na história. Então foi algo que isso aí para mim foi bem assim positivo mesmo. E você aqui encerrou também ela assim de uma forma bem que ela foi bem forte, assim achei. E esses pontos foram bem bons, gostei bastante. E aqui coisas aqui para você ajustar. Nessa parte que você foi que falar ali do chefe, dava para você ter dado mais uma pausa assim, para a gente assim perceber que era uma outra pessoa mesmo e meio que mudar assim de posição. Outra coisa também, as pausas. Achei que você não fez tantas pausas assim, e isso é algo que deixa, eu acho que é o nosso discurso que ele fica bem assim melhor mesmo, até para quem tá esse outro lado do palco assim que dá para ver, porque dá lá para acompanhar assim de uma forma mais fácil. Outra coisa também que eu acho que vai ser bom para você fazer, você em casa lá nos treinos, aí você faz assim de uma forma exagerada, porque aqui você não vai fazer que nem em casa assim sozinho. Então, essa foi assim uma dica que aqui me deram e que lá nos meus treinos eu sempre faço assim em casa, eu exagero muito e aqui é bem menos, claro, porque não tem como a gente fazer que nem em casa. E eu achei que o meu eu eu achei que o seu aqui primeiro discurso que você fez, que eu vi também, esse daqui já deu para perceber que você já está num outro nível assim. Eu achei que foi assim uma evolução que ela foi assim bem grande mesmo, porque não faz porque não faz que não faz eu acho que tanto tempo assim, né, que você veio aqui. E demais é isso mesmo, é só você ela tentar mais vezes, ir lá exagerar, como eu disse que as suas outras vezes aqui, eu tenho assim certeza que elas vão ser bem mais que elas vão ser bem mais impactantes do que foram hoje. Muito obrigado, Gustavo. Depois você passa o feedback para a Daiane, que você comentou um pouquinho de casa. Muito obrigado de novo. E agora nós vamos para a terceira avaliação do dia, a avaliação do discurso da Lorena. E a nossa avaliadora vai ser a Lilian. Ela vai estar avaliando a reunião como um todo e também a Lorena. Uma salva de palmas para ela, pessoal. Lorena, com o título Até o Infinito, reescrevendo a minha jornada de comunicação, a trilha Domínio da Apresentação, o projeto Entendendo Seu Estilo de Comunicação, iniciando o nível 2, e os objetivos pessoal, me tornar mais à vontade. Lorena, parabéns pelo seu discurso, ele foi muito lindo, foi muito motivacional. Você iniciou ele chamando a atenção, chamando o público para uma memória lá do início, né? Lembra quando eu entrei, deixei minha filha em casa de 3 meses, hoje ela está quase 1 ano. Isso. E aí já chamou aquela atenção, né? Que foi até uma apresentação que a gente já viu do Daniel falando sobre chamar a atenção do público. Então você já chamou a atenção. Ah, ela está aqui, ó, já tem 1 ano a filha dela. No início, você começou com uma pequena muleta das mãos, mas assim, foi uma coisa de segundos que logo você já se desfez, e aí você começou a sua movimentação no palco, começou a se movimentar. Os seus gestos em si, eles coordenam muito bem com a sua fala. Então, você movimenta, você está gesticulando com a mão, está dando um joinha para o pessoal, você apontou o dedo para a plateia, você olhou para todos, você olhou para mim, você olhou no projetor, tá? Parabéns. Só deixo uma dica aqui que eu anotei disso, da movimentação, às vezes excessiva demais, de um lado para o outro,
muito movimento para um lado para o outro, e às vezes a pessoa fica olhando muito para você se movimentando e perde um pouco o foco do seu discurso, do que você está falando, tá? O contato visual, eu falei, muito bom. Uma coisinha que eu coloquei aqui, talvez, para aprimorar, é o uso do papel que você trouxe. Você não precisou dele, você sabe, você não precisou. Você olhou para ele, você olhou para o público, você fez gestos, você dava uma olhadinha assim, mais pela segurança, porque você falou, você já tinha aquilo dali gravado, então você conseguiu falar, gesticular, então você não precisou. Talvez uma dica que eu até já recebi, colocar um slidezinho, só para relembrar aquele pensamento, aquela passagem, o que você quer citar, um slide, tá? Mas que eu coloquei, estou no verde. Aqui também eu coloquei um ponto positivo muito, a sua segurança e tranquilidade que você tem aqui no palco, mesmo que você colocou como seu objetivo pessoal, tornar mais à vontade no palco, se não fica, não transparece para nós, tá? Assim, você está sempre muito tranquila, você fala muito tranquila, você tem umas pausas, assim, bem tranquila, então, isso não transparece para a gente. Então, a dica, assim, que eu dou, assim, se assista mais, veja o que você acha que pode melhorar, mas às vezes nós estamos aqui na frente, a gente acha que está nervoso e quem está assistindo não está vendo isso. Então, se assista para sempre perseverar e perseverar. Tá bom? É isso. Obrigada, gente. Muito obrigado, Lilian. E agora nós iremos para a última avaliação do dia. A avaliação vai ser feita pela Cândida, ela vai estar fazendo Entendi. de casa. Muito obrigado, Cândida. E ela vai estar avaliando o discurso da Luana. Ok. Aí Tem os 3 minutos? 2 a tempo? 3 minutos. E o Tá. timer já sabe que você está em casa, então ele vai estar mostrando nessa câmera que você está me vendo. Obrigada. A tela é sua, Cândida. Luana, reconhecer-se é resistir e resistir é um ato de liberdade. Assim, a Luana terminou o seu belo discurso. Parabéns pelo seu discurso. É inspirador acompanhar a sua evolução, Luana. A cada apresentação, perseverar é uma marca constante em sua oratória e transmite uma mensagem poderosa que também me ensina muito. O título escolhido, ele foi impactante e despertou de imediato o interesse em te ouvir, reforçando também a sua força e a sua mensagem. Sobre os objetivos pessoais, utilizar bem as pausas de forma estratégica. Percebi que você usou, sim, de forma consciente as pausas, trazendo ênfase aos pontos que você desejava. Sobre trabalhar a movimentação de palco de forma tranquila. Também percebi que as suas movimentações elas estão cada vez mais conscientes e expressivas. Então, você no momento de determinados trechos do teu discurso, você se posiciona, você afirma. Então, isso é algo que percebe-se, né, que tem um grande impacto no contexto da tua apresentação. Sobre a expressão facial, eu pude observar aqui do online que você estava, sim, se conectando com a plateia, com o público. Então, isso potencializa a tua mensagem para quem está te ouvindo. Sobre a entonação da voz. Eu percebi que, diante da tua história, te trouxe um momento em que a emoção tomou conta da sua apresentação. Lua, lembra que a gente já conversou? Ninguém aqui sabe o que você escreveu. Então, se por alguma situação você deu um branco, não precisa afirmar que você esqueceu. Respira e segue. Sobre os gestos, você pode explorar mais essa ferramenta a seu favor. Você tem uma presença de palco absurda. Então, esse recurso vai te dar mais ritmo e peso à sua fala. Obrigada e te desejo muitos e muitos outros discursos aí que nos inspira bastante.
Muito obrigado por essa avaliação também, Cândida. É muito importante a gente sempre estar conseguindo conciliar também com o pessoal do online, exatamente por isso que a Cândida pode estar com a gente. Nós temos membros que não são de Brasília e aparecem aqui com a gente. Eu fico muito feliz. Espero que a Luana tenha apreciado bastante seu feedback, foi muito construtivo. E agora eu vou estar chamando o timer para vir falar quem que tá e quem que não tá elegível. Mas pelo que eu vi vendo, né, ele não sabe, mas eu imagino que todo mundo tá elegível. Uma salva de palmas para o salão, pessoal. Obrigado, Olavo. Bom, eu analisei aqui, na verdade, o pessoal está bem afinado. Ele já me deu até uma dica aqui, um spoiler, de que a Luana, né? Você desculpa, eu sou péssimo com nome, é Luana mesmo, né? A Luana, ele disse, não, ela costuma passar, mas, cara, hoje ela conseguiu. Aí alinhou o tempo certinho, enfim, com um discurso que trouxe emoção para todo mundo. Enfim, então todos estão elegíveis aqui, e, na verdade, agora o julgamento vai ser a respeito do desempenho de cada discurso, né? O tempo, bom, Elisângela, que foi o primeiro discurso, ela teve 4,33, né, minutos de discurso. A Daiane teve 6,28 minutos. A Lorena teve 5,44, né? A Luana teve 7,10, né? Passou um pouquinho, mas ainda estava dentro daqueles 30 segundos, né? Eu acredito que quando a pessoa está aqui e vê a plaquinha vermelha levantando, ela acha que já acabou. Não, calma, tem 30 segundos. Respira e finaliza, né? É a sensação de quem está com o timer ali que quer passar para a pessoa, é essa mesmo. Aí nos discursos de improviso, o Eduardo, se eu confundir o nome de alguém, vocês me falam, tá? O Eduardo, enfim, que está online com a gente, teve 1,19, né? A Daiane teve 1,47. O Solon, fala, teve 1,12, que quem marcou foi o Olavo, o nosso timer aqui por um segundo. É, isso. O Daniel teve 1,15, né, minutos. O Henrique, que é o nosso convidado, né? Seja bem-vindo, viu, Henrique? Teve 1,41, estava dentro, e eu vi que ele estava também atento ao timer ali. Porra, enfim, desculpa a palavra. Mas para quem está aqui na frente, ficar atento a esse tanto de coisa aqui, ainda que às vezes olhasse para baixo e tudo, foi muito bom, entendeu? Muito bom mesmo. Gostei aqui. Daiane, Solon, Daniel, Henrique. O Henrique convidado 1,41. Aí agora com o pessoal de avaliação, né? Vamos colocar aqui. A Lorena teve 3,04, né? Segundos. O Gustavo teve 3,07, né? 3 minutos e 7 segundos. A Lili teve 3 minutos e 11 segundos, certinho? E a Cândida, ela teve 2 minutos e 42 segundos. Então está todo mundo elegível. Vamos lá. E agora com a palavra com o Olavo. Muito obrigado, Salão. Como vocês podem ver, a gente está tentando fazer um negocinho um pouquinho diferente hoje e manter a votação tudo junto, concentrado no final. Aí eu já até vi uma coisinha que eu posso melhorar, e aqui vai ser como melhor orador. O primeiro melhor orador, no caso, hoje nós só tivemos mulheres aqui, e aqui é o QR Code igual na questão do feedback. Aí é o que a gente está tentando para ver se a gente consegue diminuir um pouco o tempo da reunião para aumentar a oportunidade de vocês de falarem. Vou pegar meu celular para votar também. Convidados podem votar. Um minutinho. Muita gente votando, Daniel? Beleza. E agora vamos para o próximo. Agora vamos para o melhor discurso de improviso, que é o Table Topics. Esse é o momento dos convidados também falarem. E agora para melhores avaliadores e avaliadoras. E agora encerramos esse momento de melhor alguma coisinha. E agora a gente vai passar a parte dos relatórios. O primeiro relatório é do Eduardo como gramaticista. E o Eduardo está em casa com a gente. Eduardo, tudo certo? Certíssimo, Olavo. Muito Clique em obrigado aí. Replace pin. Aí, abaixo, aí. Uma salva de palmas para o Eduardo, pessoal, nosso gramaticista. Muito obrigado, pessoal. Bem, gostaria de agradecer o presente que vocês me deram hoje com esses excelentes discursos que todas apresentaram. Adorei os avaliadores também, que foram muito específicos nas suas avaliações, então agradeceu bastante o nosso dia. Dá parabéns para as pessoas que utilizaram a palavra perseverar. Eu acredito que seja uma característica inata do nosso clube, é uma característica inata de quem procura este clube, porque sempre quer melhorar a cada dia.
E é uma característica do próprio Museu da História Viva Candanga, né, que também conta a história de todas as pessoas que construíram Brasília, né, no lugar onde nós estamos hoje. Isso realmente é fantástico. Tenho a destacar, né, que as duas pessoas que vieram pela primeira vez hoje, tanto a Elisângela no discurso preparado, quanto o Henrique no discurso de improviso, que conseguiram apresentar a palavra do dia. E isso me deixa bastante feliz, porque eles usaram a palavra do dia quase no fechamento. Então, eles conseguiram guardar a palavra e usar no momento de maior impacto. Então, eu considero isso de uma capacidade fenomenal. As outras pessoas também usaram, né, a palavra do dia, tanto a Lorena quanto a Nayá, a Lilian e a Cândida, que também apresentaram muito bem. Eu dou uma dica para quem não conseguiu, né, lembrar da palavra na hora do discurso, que já que a brincadeira é falar a palavra, então use ela logo no início e depois você desenvolve o seu tema. E que isso vai fazer com que você depois se solte para o resto do discurso. Muito obrigado a todos e eu devolvo a palavra para você, Olavo. Muito obrigado, Eduardo. Esse feedback do gramaticista é muito importante para a gente sempre estar melhorando a questão da nossa pronúncia. O Eduardo não comentou, mas na última vez que ele foi gramaticista, ele comentou uma ótima forma de você melhorar a sua pronúncia, o seu vocabulário, exatamente através do Clube do Livro, que é algo que a gente faz todo mês. E muito obrigado, Eduardo. E agora eu vou chamar o último relatório, que é com a Lília. Ela está perseverando aqui com a gente. Ela já avaliou, agora vai avaliar de novo. E uma salva de palmas para ela, pessoal. Foca assim. É porque é tudo lindo, eu acho tudo lindo, tudo ótimo. E aí eu acho que o que eu mais essa dificuldade, né, de ter o senso crítico para alguma coisa. Vamos lá, meu relatório. A reunião iniciou dentro do prazo limite dos 10 minutinhos. Parabéns, Olavo. Apresentou a missão, né? Fez a apresentação do board, teve aquele imprevisto do slide que travou, mas ele, como já conhecia o material, ele fez seu improviso e continuou, não parou a reunião. Fez a apresentação, né, do clube, mostrou alguns detalhes. Isso é muito bom para os convidados, para nós associados já conhecemos, mas para os convidados, né, acho que mostrar os números, mostrar como a gente está né, aqui no Brasil, fora, como é o clube, isso é muito bom para os convidados, é impactante. O time, né, a gente teve, como se diz, foi uma pessoa experiente, então a gente teve um ex-presidente, né? Uma honra de ter um ex-presidente como o Timer hoje, que executou muito bem. O gramaticista, o Eduardo, né? Ele trouxe uma palavra que tem muito a ver com o nosso clube, né? Perseverar, que é manter firme no propósito, né? Que é o que a gente está tentando quinzenalmente aos sábados. O Topic Master, a Nayá, apresentou com muita tranquilidade a função, depois ela voltou falando da história do museu, falando dos 9 anos do clube, e aí veio com os tópicos sobre esses temas, né? Assim, levando até para a nossa vida pessoal. Parabéns, foi muito bom. E a questão da cápsula do tempo, sempre quis fazer, né? E hoje ela deu aquele incentivo, isso é muito bom, muito bom. Sobre os avaliadores, parabéns, os 4, foi muito bom. Assim, muito ponto positivo, mostrou com clareza os pontos positivos dos oradores, passou. Uma coisa que eu coloquei aqui, eu senti um pouco de falta dos pontos de melhoria e desafio. Assim, com exceção do ICE, né, da Elisângela, assim, como é o primeiro discurso dela, então é mais de incentivo, a Lorena incentivou bastante ela, deu algumas dicas muito legal. Mas para os outros 3 oradores, que já são mais experientes,
eu senti um pouco de falta disso, mais de ponto de melhoria, mais de algum desafio. E deixa eu ver, e é isso. Mas parabéns, a reunião estava ótima, linda, nesse lugar lindo, com verde lá fora. Vocês fiquem à vontade para conhecer o resto. O museu hoje está aí aberto, então vocês podem ficar à vontade para tirar fotos e conhecer, tá bom? Obrigada, gente. Bom dia. Muito obrigado, Lilian. Sempre muito positivo ter esse feedback para ver como que a gente pode melhorar. Essa é a nossa primeira vez sendo uma reunião nesse espaço, e a gente já consegue saber que no dia 6, que vai ser a nossa próxima reunião, mais ou menos como que a gente pode melhorar até lá. E agora nós vamos para um dos últimos momentos da nossa reunião, o momento dos melhores do dia. A gente vai começar com os melhores avaliadores ou avaliadoras, e eu já estou com o resultado aqui. Rufem os tambores, pessoal. O melhor avaliador ou avaliadora é... Eu apertei. Travou? Travou? É suspense. Cândida Teófila, aqui em casa. Aqui nós fizemos... Uhul! Obrigada, gente. Isso aqui você pega com a gente vai estar guardando aqui com carinho. Muito obrigado, viu, Cândida? E agora eu vou pegar o próximo, que é o melhor improviso. Consegui pegar tudo errado, peguei certo agora. Melhor Table Topics, que é... Tananana. Meus tambores, pessoal. Quem foi que fez o melhor? Daiane Gonçalves. Quem foi a melhor oradora do dia? Tananana. O suspense não sou eu, a internet. Tananana, Luana! Agora nós vamos para os anúncios finais da nossa reunião. Os certificados, na verdade, esqueci desse detalhe. Hoje nós tivemos 2 pessoas que finalizaram o nível. O primeiro é a Lorena, finalizando o nível 1. Depois eu vou fazer um PDF disso para mandar para ti. Beleza, aí, agora deu certo. Na trilha Comunicação Visionária. Parabéns, Lilian. Aproveitando as oportunidades de discussar em outro clube, você querendo, fala comigo. Fala com o Thiago, que ele tá virando membro também do BH. Conseguiu finalizar um nível lá, aí foi muito positivo. E agora vamos para os anúncios finais. Temos 2 anúncios bem interessantes. Eu apertei. Quero me despedir como Toastmaster do dia. E agora seria o momento do presidente falar, mas como eu comentei anteriormente, ele está com outro compromisso hoje, então agora eu falo como vice-presidente de educação. O primeiro anúncio final é a nossa próxima reunião. Reunião em inglês vai estar acontecendo no dia 30 de agosto com a Gisele. Gisele é uma membro que está com a gente, ela não é de Brasília, ela está morando nos Estados Unidos, então ela tem muita habilidade nessa questão do inglês. Aí, se vocês quiserem participar também, tem um convite no Simpla. Ela começa um pouquinho mais cedo, exatamente porque ela é uma reunião que a gente chama de Pocket, e a partir dela a gente começa a desenvolver essa habilidade. E a outra é a questão da semestralidade. E vou fazer até a minha semestralidade agora. Eu ia pagar no começo da semana, mas eu não vou guardar para fazer com meus amigos do Toastmaster. Aí, no caso, a chave cai na Pix de uma membro chamada Aleteia, aí ela transfere isso para o Toastmaster International, e aqui são os preços. Aí, no caso, se você pagar até um certo período, que a gente vai estar sempre renovando com vocês, vai estar mandando nos anúncios importantes, Aleteia Cristina de Mello, aí fica nesse preço, você consegue dividir em parcelas, e se você deixar para pagar mais para setembro, vai ficando um pouquinho mais caro. Lembrando que esse preço, uma parte significativa vai para o Toastmaster International, exatamente para manter a plataforma do Pathways, manter toda a estrutura e serviço que eles oferecem, e uma parcela vem para manter os equipamentos, manter o coffee break. Eu acabei de fazer o Pix, então eu vejo vocês no próximo semestre, pessoal. E agora é o último momento mesmo da reunião, e é o momento que eu chamo vocês para tirar foto aqui comigo, para mostrar que essa reunião de fato aconteceu, e para a gente postar nas nossas redes sociais. Uma salva de palmas, pessoal. Até o dia 6 no híbrido, pessoal.